Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, voltei aqui para mais um vídeo para falar com vocês. Eu tava pensando em alguns assuntos, né? E nem era esse o assunto, na verdade, que eu queria falar com vocês. Só que eu fiquei com vontade de compartilhar algo com vocês bem rapidinho, sabe? É mais um pensamento mesmo que eu queria deixar compartilhado com vocês. Há alguns dias atrás, eu li uma palavra que dizia que é pecado a gente saber o que a gente deve fazer e não fazer. E, gente, como essa palavra me confronta. E eu acho que ela vai me confrontar pro resto da minha vida. Porque às vezes Deus quer que a gente faça coisas que pra gente não é tão fácil assim, né? Quando é algo que Deus requer da gente, principalmente, parece que as coisas têm um grau de dificuldade maior do que o normal, né? Como por exemplo, esse canal que eu tenho aqui. Eu tenho ele, eu acho que desde 2018 e eu nunca consegui manter uma constância nele. E ele é uma das coisas nas quais eu sei que eu devo fazer e eu tenho muita dificuldade para fazer há muitos anos. Esse canal não é um canal sem propósito, né? Ele tem um propósito e esse propósito quem colocou no meu coração foi Deus. Então eu creio que quando Deus coloca algo no nosso coração e a gente faz aquilo, a gente não faz só pela gente, né? Eu principalmente tento fazer mais por Deus do que por mim, porque eu sei que é algo que Deus quer de mim. Só que a dificuldade que eu encontro para gravar esses vídeos, gente, é fora do normal. É tipo assim, eu tenho muitos assuntos para falar e eu gosto de falar sobre coisas que eu tenho algum tipo de conhecimento, sabe? De vivência mesmo. Eu gosto de falar sobre coisas que em algum momento eu já vivi, porque eu acho que fica mais fácil, né? Da gente se expressar, da gente externar o que a gente pensa quando a gente já passou por aquilo. Quando a gente nunca passou por aquilo, é tão vago da gente falar que eu acho que não tem o mesmo sentido, sabe? Só que até pra eu falar das coisas nas quais eu já vivi, é muito difícil. Tipo assim, eu formulo um roteiro maravilhoso na minha mente. Fica incrível, só que na hora de eu sentar na frente da câmera e falar e me expressar, não sai, não flui. Tipo assim, já teve vezes de eu ficar o dia inteiro pra gravar um vídeo. No fim das contas, esse vídeo que eu levei o dia inteiro pra gravar, eu odiei, porque pra mim, na minha visão, ficou uma bosta. Eu apaguei e não postei. E isso já aconteceu várias vezes. E todas as vezes que isso acontece, tipo, eu fico durante meses sem gravar. Porque é uma coisa que me frustra. Porque eu fico, meu Deus, eu sei que é o que eu tenho que fazer. Eu sei que o Senhor quer que eu faça, mas por que que não flui? Por que que não vai? Sabe? Então, é muito difícil. Então, essa palavra me confronta muito por isso. Talvez com você não seja igual a mim, não seja algo que não flui. Às vezes você não faz porque você tem medo de fazer o que precisa, ou então você tem uma insegurança para fazer aquilo que você precisa, ou talvez você já tentou, que nem eu, várias vezes e não teve êxito naquilo que você estava fazendo, só que é algo que o seu coração queima todos os dias para você fazer e você não consegue fazer. E isso te frustra muito, assim como eu, te causa um sentimento de frustração muito grande. Só que eu vou dar um conselho pra vocês, que é o conselho que eu tô tentando seguir, que é muito difícil, mas que eu tô tentando fazer as coisas, mesmo que não saia da forma que a gente achava que deveria ser. Eu ouvi uma frase de alguém falando uma vez que feito é melhor do que perfeito. Então, a gente sabe que se a gente não fizer, se a gente souber o que a gente tem que fazer e não fazer, a gente vai estar pecando. E aí a gente tenta fazer, mas não sai da forma que a gente gostaria que fosse. Então a gente vai deixar de fazer? Não, a gente deixava de fazer antes. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo até que fique da forma que a gente gostaria. Então, eu tô usando o exemplo do vídeo dos vídeos que eu gravo que eu tenho um pouco de dificuldade, mas pra vocês pode ser com uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, sabe? Até sentei aqui no sofá para ficar mais confortável para a gente poder falar sobre isso. Como, por exemplo, às vezes o que você precisa insistir para fazer porque Deus tá te apertando aí para fazer, tá querendo que você faça, é ler a Bíblia. Às vezes você já começou a ler a Bíblia, mas você parou na metade porque você não estava entendendo nada. Aí você vai parar porque você não tá entendendo? Não, você vai ler até você entender.
Às vezes, o que você estava precisando é terminar de ler aquele livro que você queria ler, que você pagou para ler ele, que você comprou ele. Só que você não estava conseguindo concentrar ali. Então, você vai parar de ler o seu livro? Não, você vai ler ele todo. E se você não entender, depois você começa a ler ele de novo, entendeu? Às vezes, o que você está precisando fazer é entrar de uma vez por todas naquele curso, pagar aquele curso. Aí você fala, mas eu não vou conseguir, eu não tenho tempo. Mas se for da vontade de Deus, se for o que Deus está falando para você fazer, Ele vai te capacitar para você fazer aquilo. Ele vai te dar um tempo, Ele vai te ajudar, entendeu? A organizar. Porque às vezes até tem tempo, às vezes o que tá faltando é a organização do seu tempo, entendeu? Às vezes você tá gastando o tempo que você tem com algo que você não precisava gastar. Aí você fazendo aquilo que Deus quer que você faça, Ele vai te ajudar a organizar o seu tempo, entendeu? A verdade é que não importa o que for que Deus quer que você faça e que você saiba que você precisa fazer. O único ponto que a gente tem que se lembrar todos os dias é que se a gente precisa fazer aquilo e a gente pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai ajudar a gente. Ele vai capacitar a gente para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer, entendeu? Porque se é pecado a gente deixar de fazer algo que a gente sabe que precisa fazer, quer dizer que se a gente pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai ajudar a gente a concluir aquilo. Só que a gente precisa de persistência, porque às vezes uma vez só tentando não vai ser necessário. Como, por exemplo, às vezes você lendo só um dia a Bíblia, você não vai conseguir entender logo de cara. Mas às vezes se você persistir na leitura, se você ler e reler várias vezes o texto, você pedir a ajuda do Espírito Santo, você pesquisar o que está querendo dizer aquela palavra, você pedir ajuda para o seu líder, para o seu pastor, para o seu amigo, para alguém próximo de você que você conhece, que pode te ajudar na palavra, você vai começar a ter um entendimento. Só que o problema é que a gente desiste muito rápido, a gente desiste muito fácil. A primeira frustração que a gente tem naquilo que a gente está tentando, independente do que seja, já é motivo suficiente para a gente não tentar de novo. A verdade é que se a gente tenta e se frustra uma vez, a gente não quer tentar de novo. Só que o interessante é que se a gente for pegar a história das pessoas que tiveram êxito, sucesso na vida, elas tentaram várias vezes aquilo e não conseguiram de primeira, sabe? Muitas das pessoas que tiveram êxito na vida e chegaram em lugares muito altos, elas tentaram muitas vezes. Muitas pessoas que são muito ricas hoje abriram vários negócios e faliram durante várias vezes, até conseguir chegar num negócio que realmente trouxe lucro para ela, até realmente ter êxito no negócio dela. Então, acho que o segredo de tudo é a persistência e o auxílio do Espírito Santo. Se a gente tiver persistência e auxílio do Espírito Santo, a gente consegue fazer qualquer coisa, não desistindo de cara, entendeu? Então, o ponto principal do vídeo de hoje é: tenha persistência, porque sem persistência a gente não vai conseguir concluir aquilo que a gente precisa fazer, que a gente sabe que é pecado não fazer o que a gente precisa. E com a persistência a gente vai acabar adquirindo perfeição naquilo que a gente tem dificuldade para fazer. A gente vai tentar várias vezes até a gente conseguir. E depois de tanto a gente tentar, a gente vai chegar exatamente onde a gente queria com a nossa persistência. A gente não deve se frustrar tão rápido com as coisas, porque eu acho que nesses últimos tempos a gente tem se frustrado muito fácil com as coisas, sabe? Quando na verdade a gente só precisava tentar mais um pouquinho que daria certo. Então é isso, gente. Eu não sei se alguém tá precisando ouvir sobre isso. Eu sei que é uma coisa que eu tô passando no momento e foi isso que me veio na mente, foi isso que o Espírito Santo pediu para que eu fizesse, persistisse até conseguir, até me aperfeiçoar, né, no que eu preciso fazer. Então, eu espero que se você estiver passando por isso, essas palavras te ajudem, sabe? Então, esse é o recado do vídeo de hoje. Eu espero que ajude vocês em alguma coisa. Se vocês não estiverem passando por isso, mas conhecerem alguém que está passando por isso, envie esse vídeo para essa pessoa, para ajudar o seu coleguinha. Se você tiver algum conselho que você possa dar também nessa questão da persistência, deixa aqui embaixo também, porque conselho bom nunca é demais. E é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. O assunto foi esse, rapidinho mesmo, mas muito pertinente. Fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau!